Olá, eu sou Daniel Marques e nós estamos no 9º módulo do curso Manual do Vencedor. Nesse módulo nós estamos falando a respeito da importância dos nossos valores e nossa identidade. E nessa aula eu gostaria de falar especificamente a respeito da nossa identidade, querido. E eu dei o título a essa aula de Identidade, a chave para a expansão. Se você deseja expandir a sua vida, você precisa ter clareza de qual é a sua identidade. A identidade é tão importante quanto os nossos valores, como foi falado na aula passada. Há uma determinada frase que diz: nada de grande jamais será realizado sem grandes homens. E os homens só são grandes se estiverem determinados a sê-lo. Ou seja, toda coisa grandiosa que é realizada, querida, é realizada por grandes homens. Mas esses homens só se tornaram grandes porque eles decidiram ser. Por isso eu gostaria de falar sobre identidade nessa aula. Por que você pode ser alguém grande? Seja você homem ou mulher, Deus te criou para a grandeza. Mas a grandeza só pode ser alcançada na medida que você tem uma identidade clara a respeito de quem você é e a respeito das coisas que você é capaz de obter, de receber da parte de Deus. Então o que nós podemos dizer que seja identidade, querido? As convicções, elas determinam nossas conclusões. E algumas convicções eu posso dizer que são chaves da nossa vida. Identidade nós podemos dizer que são convicções a respeito de nós mesmos. Então as convicções, elas definem como nós pensamos, as conclusões que nós fazemos a respeito de nós mesmos, da vida, e algumas delas são chave e determinantes do nosso fracasso ou do nosso sucesso. As convicções acerca de uma determinada pessoa, por exemplo, do seu convívio, elas vão determinar a maneira como você vai pensar naquela pessoa. Então, quando você enxerga uma pessoa como uma pessoa soberba, como alguém arrogante, todas as vezes que você vira essa pessoa, você vai dizer: olha lá o arrogante vindo. Se você o enxerga como alguém humilde, da mesma forma você o vai ver assim. Se você enxerga alguém como uma pessoa quebrantada em Deus, um homem ou uma mulher de Deus, você vai vê-lo dessa forma. Essa vai ser a convicção a respeito da pessoa. Mas a maneira como você se vê também, ou seja, a sua identidade em Deus, ela define quem você é. Aquilo que você acredita a respeito de si mesmo define aquilo que você alcança. Algumas convicções, no entanto, elas exercem uma influência ampla sobre a sua vida. É o que eu chamo de convicções globais. As convicções globais são aquelas que definem, como nós vemos o mundo, as pessoas em geral, como nós vemos Deus, como nós vemos as circunstâncias. Suas convicções globais, elas definem quem você é e são formadas pelas suas experiências, pelas referências que você tem e pela maneira como você deseja enxergar as coisas, por aquilo que você vê. Se você acredita que nós vivemos em um mundo de recursos escassos, você vai viver com medo de não ter o suficiente. Esse é um exemplo. Então, se você vê a vida como algo que não te possibilita ter os recursos que você precisa, provavelmente você vai viver uma vida de extrema necessidade. Mas se você crê que os recursos estão todos disponíveis para você e eles são abundantes, provavelmente você vai ser apto a recebê-los. Mas a convicção básica que determina realmente como nós agimos e a coerência das decisões da nossa vida é a de como nós enxergamos a vida. É a nossa identidade. Então tudo que vai acontecer com você, a convicção que você tem a respeito do que as coisas são, de como elas acontecem, é definida pelas suas convicções ou sua identidade, querido. Então aquilo que nós podemos ou não podemos fazer, o que consideramos possível ou impossível, entre outras coisas, não se limita necessariamente à nossa capacidade, mas à nossa identidade. Então, o que define aquilo que você é capaz de ter na vida não é a sua capacidade, mas são as suas convicções a respeito de si mesmo e da vida. É a sua identidade, querido. É interessante nós vemos um exemplo dos maratonistas ou desses atletas de alto nível. É interessante que eles são pessoas que fogem à regra. Eles mostram para todos os seres humanos, principalmente esses que competem nas Olimpíadas, o quanto barreiras do corpo, barreiras que muitas vezes são tabus, que por anos são aceitos, podem ser quebrados simplesmente em uma competição. Por quê, querido? Porque a identidade deles é de pessoas que rompem barreiras naquele âmbito que eles vivem. Da mesma forma, aquilo que você faz na sua vida e o que você é capaz de realizar
Não se define pela sua capacidade em si, por mais que você acredite que seja assim. Não, se define pela sua identidade. A sua identidade que define o que você é capaz e o que você não é. Você mesmo que restringe a sua vida muitas vezes em coisas que você se julga incapaz. Portanto, você precisa decidir não aceitar restrições na sua vida. Não colocar empecilhos, não aceitar crenças limitadoras que venham impedir você de alcançar o propósito que Deus tem para você, de alcançar o propósito para o qual Deus te criou. Porque Deus te criou para grandeza, para coisas grandes, mas isso vai exigir de você realizar coisas grandes. Mas isso só será possível se você crer, se você acreditar, se você mudar a sua identidade, se você se reinventar, e é possível fazer isso. Mesmo que a sua identidade seja uma identidade às vezes errada, uma identidade pequena hoje, você pode expandi-la, querido. E é sobre isso que eu quero falar para você nessa aula. Então, identidade é formada pelas convicções que nós formamos a respeito de quem nós somos. As convicções que você tem a respeito de si mesmo definem a sua identidade. Simplesmente as convicções que usamos para definir nossa individualidade que nos torna únicos, bons ou maus ou indiferentes, em comparação com outros indivíduos. A maneira como você se enxerga que define quem você é, te torna único em comparação com outras pessoas. Então, é simplesmente as convicções que você se define. E eu te pergunto, quando foi que você se definiu, querido? Provavelmente, sua identidade ela foi formada há 10, talvez 20 anos atrás, quando você definiu aquilo que você era capaz ou que você era incapaz. E, infelizmente, essas coisas restringem a sua vida, mas elas podem te expandir caso você tenha estabelecido uma identidade comprometida com a excelência. É o nosso senso de certeza sobre quem somos e que cria fronteiras e limites dentro dos quais nós vivemos. A nossa identidade, então, ela define os limites até onde nós somos capazes de ir, porque define a certeza de que nós podemos ou não podemos fazer algo. Por isso a necessidade de você expandir sua identidade. Então, se alguma vez você concluiu que nunca poderia fazer determinada coisa, ou eu não sou esse tipo de pessoa, então você esbarrou contra os limites de uma identidade limitada. Você esbarrou contra as barreiras de uma identidade limitada, porque você simplesmente se julgou como incapaz, ou como alguém que não pode ser determinada coisa. Mas eu quero te dizer que você pode ser aquilo que você quiser, querido. Eu sei que isso parece um chavão, talvez, aos seus ouvidos, mas nós podemos ser aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos. Aquilo que você acredita define quem você se torna. Se por um lado você acredita que você é incapaz, fraco, que você não pode coisa alguma, você está certo. Mas se você acredita que você é um vencedor, que você vai alcançar o propósito que você estabeleceu para a sua vida, que as coisas podem ser diferentes, que você pode se expandir, pode melhorar, você está certo também. Tudo aquilo que você acredita para a sua vida define quem você é. A sua capacidade ela é consistente, ela é constante, mas o quanto você usa depende da identidade que você projetou para si mesmo. A sua capacidade ela já é constante, querido. Mas o que você é capaz de alcançar define-se pela sua identidade. Então, quer se veja como um fraco, como um rebelde, como um vitorioso, como um alienado, você vai moldar a sua vida de acordo com essas convicções, de acordo com essa identidade. Por isso, se você tem tido uma identidade limitada, querido, uma identidade que não te leva a ter êxito naquilo que você acredita, mude as suas convicções, mude a sua identidade. Por isso eu te pergunto, qual que é a sua identidade? Em que você acredita? O que é mais importante para você? Como você se define hoje? Isso vai determinar o que você vai alcançar. Todos nós agimos em coerência com as nossas convicções de quem realmente somos. Quer essa visão seja acurada ou não. Uma das maiores forças do ser humano é a necessidade de coerência. Aquilo que você define para si, então, querido, vai definir quem você é. Como cristãos, nós precisamos acreditar que nós somos homens e mulheres de Deus. Precisamos acreditar que Deus é bom, que Ele nos sustenta, que Ele nos ama. Precisamos crer que a graça de Deus te cerca de todos os lados. Essas são as convicções que precisam definir as nossas vidas como cristãos. E podemos dizer que a nossa identidade, então, ela nos define. Nossa identidade define quem nós somos de fato. Mudar a própria identidade é visto como
quase que impossível pela maioria das pessoas. A reação da maioria é, eu sou assim mesmo, sabe, eu não posso mudar, eu não consigo. Mas esse pensamento é que te impede de alcançar o propósito, querido. Então eu queria te fazer um desafio aqui. Sabe, eu gostaria de pedir para você que você se redefinisse. Eu gostaria que você definisse qual a identidade que você quer ter. Primeiro, eu queria te propor que você definisse qual tem sido a sua identidade hoje, mesmo que não seja a que você queira. Mas depois eu queria que você colocasse no papel qual a identidade que você deseja ter. Talvez seja de alguém, um homem de Deus, como eu falei, seja de um atleta, alguém que realiza atividades físicas e que tem vitalidade, saúde. Talvez seja de uma pessoa afetuosa, de uma pessoa amorosa. Então, quando eu digo identidade aqui, eu falo das virtudes, das características que você deseja ter. Eu queria que você se redefinisse, que você anotasse num papel aquilo que você deseja ser a partir de agora, se você não tem sido. E isso, uma vez que você torná-lo uma identidade na sua vida, vai definir o seu futuro. Ok? Então eu encerro aqui essa aula. Espero que você tenha compreendido a importância da sua identidade. Defina a sua identidade hoje, quem você é, quem você deseja ser, e isso vai mudar a sua vida. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e nós nos vemos na próxima aula.